Nascido em Aracaju há 51 anos, o médico especialista em gestão hospitalar e doutor em saúde coletiva pela Unicamp, hoje é líder do Partido dos Trabalhadores no Senado. A conversa de hoje do Poder 360 em entrevista é com o senador Rogério Carvalho. Tudo bem, senador? Tudo bem, Matheus? Satisfação estar com vocês aqui no 360. Vamos conversar bastante. Senador, aproveitando já a sua especialidade, a nossa primeira pergunta não podia ser diferente. Em relação à pandemia que já toma proporções globais, que já passa de 2 milhões de infectados, mais de 130 mil mortos pelo mundo. Eu queria que o senhor fizesse uma análise de como que o senhor encara a situação no Brasil e no mundo. É possível prever quanto tempo mais a gente vai levar para superar essa crise? Não é possível prever, porque se trata, além de médicos, sou sanitarista de formação, então uma das minhas especialidades é justamente lidar com situações de crise, de epidemia, de endemias, de pandemias, né? E essa é uma pandemia, ou seja, um, decorrente de um agente muito contagioso e de fácil transmissão. E muito letal. Quando a gente fala em letalidade de 1%, 2%, é uma letalidade altíssima quando a gente fala de doenças infecto-contagiosas, como é o caso da Covid-19. Então, nós, apesar da quarentena e do esforço que tem sido feito por vários gestores regionais e gestores locais, parte da população tem que trabalhar e uma parte da população circula mesmo assim. A gente não consegue ter uma quarentena perfeita de 70%, 75% da população e nem também estamos tendo proteção a quem obrigatoriamente tem que manter a sua atividade laboral, porque tem atividades essenciais e, ao manter essa atividade laboral, tem as condições ideais para o exercício desta atividade, ou seja, não tem equipamento de proteção individual adequado, não tem suficiente, não troca com regularidade. Então, nós vamos ter nós estamos tendo um alongamento da curva, mas nós vamos ter vários picos em várias regiões do país. Então, não dá para a gente pode falar que São Paulo vai ter um pico primeiro do que Brasília, junto com o Rio de Janeiro, que a gente pode ter esse pico e começar a controlar e ter uma queda, depois relaxa, aí você tem o interior de São Paulo, cidades grandes no interior de São Paulo começa o seu pico, ou outras cidades do país começam o seu pico, volta a contaminar, e aí você tem uma segunda onda. Então a gente tem um cenário num país continental como o Brasil, e com a ausência de uma coordenação centralizada mais efetiva, a gente corre o risco de ter vários picos ao longo deste ano, com várias ondas de mortes e grande número de infectados, por incrível que pareça, e apesar do esforço que parte significativa da sociedade tem feito e do sacrifício de parte significativa da sociedade também. Isso mesmo mantendo as condições que nós temos hoje, já com o isolamento sendo meio que o mais aceito. Sim, se a gente mantiver o isolamento, a gente pode diminuir a quantidade de casos ao longo do tempo. O difícil vai ser manter esse isolamento pelo tempo necessário para que a curva caia e o número de infectados volte a um patamar que a gente possa controlar e evitar que essas pessoas contaminem outras pessoas e iniciem uma nova onda de infectados, como quase aconteceu na China, mas eles controlaram, né? Quase aconteceu na Coreia, mas eles controlaram.
para isso não ocorrer, é preciso ter um comando centralizado e a adesão a um método de contenção da doença, que só existe um validado até agora, que é a quarentena, o máximo de isolamento e a redução drástica do contato social. Fora isso, não existe outra forma de você reduzir a velocidade de contágio e reduzir o número de casos num determinado espaço de tempo. E é essa redução do número de contágios num determinado espaço de tempo que garante que os sistemas de saúde possam assistir as pessoas por conta da letalidade, ou seja, 5% vai precisar de terapêutica armada, ou seja, vai precisar de ventilação mecânica, vai precisar ser entubado, ou seja, é um número significativo e a mortalidade é alta e a ocupação da tecnologia terapêutica, né, é prolongada, são 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Então, você, além de consumir o recurso, você consome ele por muito tempo, ele não está à disposição rapidamente para outra pessoa poder utilizar. Por isso, a necessidade de você ter a quarentena e de manter as pessoas. Infelizmente, a gente não transformou isso numa verdade, ou seja, tinha um professor meu, inclusive um médico sanitarista argentino, que ele dizia que as ciências humanas, o saber fazer é só um instrumento de disputa ideológica, e nós estamos vendo agora, né? Ou seja, você tem um saber fazer acumulado que diz qual é o melhor caminho para diminuir o número de mortes e evitar a expansão rápida da pandemia, que é a quarentena, mas virou só um instrumento de disputa ideológica e tem aí um outro modelo que sem nenhuma evidência, sem nenhum teste, aliás, com evidências contrárias, que foi o que aconteceu na Itália, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Espanha, desse afrouxamento e depois a restrição obrigatória, porque não estava sendo possível controlar o número de casos explodiu. Você vê que fica uma disputa ideológica, porque nas ciências humanas o saber fazer não deixa de ser só um instrumento de disputa ideológica, que é o que nós estamos vendo, né, no nosso país, uma disputa ideológica que é responsável e que será responsável por muitas mortes se a gente não assumir uma posição clara e definitiva e a liderança necessária e fundamental do governo central. Senador, o senhor alertou, como vários outros especialistas têm alertado, que a melhor solução até agora é o isolamento. Mas o que o senhor mesmo falou da questão ideológica, o senhor acha que essa questão ideológica de grande parte da população querer quebrar a quarentena pode estar sendo influenciada até mesmo por um aspecto cultural do brasileiro que gosta de estar em contato, gosta de estar junto de outras pessoas, de ter um convívio, de fazer atividades, enfim, ao ar livre? E daí veio uma segunda pergunta. Se o senhor acha que esse fator cultural se junta a gente ter começado cedo demais, o senhor acha que a gente começou cedo demais? Eu acho que a gente começou no tempo certo, e teríamos uma quarentena mais prolongada e uma curva mais achatada e com um número de casos menor e um número de mortes menor. O problema é que, no meio do caminho, o tensionamento sobre o modelo de evitar ou para prevenir o contágio começou a ser questionado e as pessoas começaram a ser estimuladas a saírem da quarentena. Então, e a ausência de uma força central na coordenação disso, se somando a governadores, se somando a um papel muito relevante que a imprensa cumpriu, em particular no caso da pandemia da Covid-19. A imprensa cumpriu um papel muito relevante, porque informou, porque mostrou o que vinha acontecendo, mostrou
dados de outros países, o comportamento das sociedades em outros países e como isso refletiu no número de casos e no número de mortes, e isso ajudou bastante. Mas tivemos, obviamente, que uma tensão a partir do poder central, questionando a quarentena como um método e apostando em algo que não tem comprovação, não tem ainda estudos conclusivos da eficácia de um esquema terapêutico para tratar a doença, que é o uso da hidroxicloroquina. Nós não temos estudos conclusivos, nós não podemos afirmar. Eu tenho mantido contato com alguns especialistas, imunologistas, patologistas, alguns colegas, e todos dizem que a ação da cloroquina ela é muito menos ativa contra o vírus, ou seja, tem uma ação antiviral quase nenhuma, e a ação é anti-inflamatória, certo? Então, nós estamos falando de uma esperança que se criou e, portanto, a possibilidade de afrouxar a quarentena, porque as pessoas não vão morrer porque vão ter uma droga para tratamento, isso gera confusão na cabeça das pessoas. Bom, se eu me exponho, se eu adoeço, fico imune e tenho uma droga que pode, no momento que eu complicar, ser tratado, eu crio uma falsa sensação de segurança que a gente não pode afirmar, e os estudos não têm apontado nem demonstrado a eficácia da hidroxicloroquina. Existem outros estudos que mostram que na fisiopatologia da Covid-19 tem um processo inflamatório decorrente da briga entre o sistema imunológico do indivíduo e o vírus. E aí você produz um processo inflamatório agudo, que é o que vai causar insuficiência respiratória. Então, há uma corrente e há estudos preliminares também, por isso que não pode ser afirmado, por isso que não pode ser vendido como uma salvação, de que o uso de corticoide pode auxiliar na diminuição do processo inflamatório, sem comprometer o combate à infecção, porque nós estamos falando de usar um imunodepressor, que também tem uma ação anti-inflamatória muito potente, num tratamento secundário de uma infecção por vírus. Então, é meio contraditório, mas tem demonstrado algum grau de eficácia, talvez maior até do que a cloroquina, mas precisa ter estudos. Em medicina, não dá para você divulgar, propor e distribuir em larga escala esquema terapêutico sem comprovação científica, porque você pode gerar uma falsa expectativa e piorar o quadro, e aquilo que está dando algum tipo de resultado ser abandonado por algo que ainda não tem comprovação efetiva da sua eficácia. Senador, então, indo na esteira dessa sua pergunta, eu queria a sua opinião como médico, além até mais do que político, da postura do presidente Jair Bolsonaro nas últimas semanas, que, além de ter defendido publicamente a cloroquina, tem causado aglomerações, se encontrado com apoiadores pelas ruas, enfim, e indo de encontro muitas vezes até às orientações do próprio ministro da Saúde. O que o senhor acha disso? Bom, eu acho que isso está exatamente na base da disputa ideológica que eu falei, ou seja, um determinado assessor do presidente diz e cria para ele uma teoria dizendo que o confinamento vertical, ou seja, isolar os vulneráveis, seria suficiente para evitar a explosão da pandemia. E o mundo inteiro diz que a quarentena é total, é horizontal, você isola todo mundo. E agora, nós estamos vendo, estava lendo hoje um artigo sobre o comportamento do vírus,
determinadas pessoas têm uma características genéticas que produzem uma determinada proteína que coloca o vírus para dentro da célula. E aí não importa se é jovem sem comorbidade, ou seja, é um jovem que não é transplantado, é um jovem que não é diabético, é um jovem que não tem doença imunodepressora, é jovem, mas é muito suscetível, é muito vulnerável ao Covid, porque do ponto de vista genético, ele tem uma capacidade de produzir uma determinada proteína que serve de carreador do vírus para colocar dentro da célula, e aí o sistema imunológico tem dificuldade de combater esse vírus. Então, veja, nós, até do ponto de vista hoje mais profundo, pensando no comportamento do vírus e na interação dele com o nosso sistema imunológico, com os indivíduos, não dá para a gente afirmar que é uma doença de velho e de pessoas com comorbidades. É uma doença que atinge toda a sociedade, todas as pessoas, e é uma loteria. Você pode não ter essa característica genética, mas eu posso ter, minha filha pode ter, outra pessoa jovem pode ter, e estamos todos vulneráveis a esse vírus com o grau de letalidade que seria para um idoso de 80, de 75 anos, de 90 anos. Então, o presidente, de fato, tem atrapalhado, o presidente tem feito uma disputa ideológica, e essa disputa ideológica em torno de uma forma de fazer alinhada à negação que ele faz, não só para este caso, mas ele nega a ciência, né? E o entorno do presidente nega a ciência de uma maneira geral, nega a ciência quando fala do aquecimento global, nega a ciência quando fala de diversos temas relacionados ao funcionamento da sociedade. Ele nega a ciência e também não deixaria de negar a ciência e as evidências científicas, ainda que baseado numa análise mais empírica de observação do comportamento, que é muito cedo para a gente falar em ciência clássica consolidada, mas a gente tem uma avaliação empírica muito consistente do comportamento, do modo como o vírus se propaga, o modo como o vírus produz a doença e o modo como a gente está aprendendo a lidar, e os registros que isso tem nos dão uma segurança maior de como agir, e o presidente tem negligenciado isso de forma peremptória e tem atrapalhado bastante a relação com outros entes subnacionais, dificultando o trabalho, inclusive, de governadores, de prefeitos, entrando em tensão, criando confusão e conflito e gerando uma confusão na cabeça da sociedade como um todo, de qual caminho. E é isso que eu digo, um saber fazer nas ciências humanas se não for, todos forem convencidos de que esse saber fazer é o saber fazer, vira só um instrumento para disputar a ideologia, que é o que o presidente Bolsonaro tem feito, ideologizado um debate que é científico, que é acadêmico, que é de observação empírica de como se deu e de como se dá a Covid-19 no mundo inteiro. Senador, o outro aspecto bem utilizado nas falas do presidente Bolsonaro para justificar um possível relaxamento das medidas restritivas é o aspecto econômico. E o Brasil já vem há muitos anos deficitário, já vem com problemas fiscais. Eu queria entender como balancear essas duas equações. Bom, primeiro, Matheus, a vida ela é o motor, né, da economia. Você trabalha para se manter, ou seja, para manter a sua vida, tudo é em função da vida. Então, não há essa separação entre cuidar da saúde, cuidar da vida e a economia.
Eu estava falando há pouco que há 60 dias atrás tinha uma PEC que chamava PEC de extinção dos fundos. O governo defendia a extinção de 248 fundos e nesses fundos haviam 200 bilhões de reais e que eles queriam utilizar para amortizar a dívida. Tudo bem. Eu fiz um relatório paralelo, a gente evitou e salvamos 5 de pelo menos 248, 5 dos mais importantes, e a gente ainda tinha a briga para manter mais uns 2 ou 3 de cultura e o fundo social. Aí tinha 200 bilhões de reais. Só no primeiro trimestre de 2018, com o aumento do dólar, o Tesouro Nacional teve um ganho de 310 bilhões de reais só na valorização do dólar nas nossas reservas cambiais, que são de 340 bilhões de dólares. Então, nós ganhamos 310 bilhões de reais. Com 310 bilhões de reais mais 200 bilhões de reais que já existiam nos fundos, só aí você tem uma margem fiscal de 510 bilhões, sem contar o depósito compulsório que tem no Banco do Brasil, sem contar toda a economia e todo o aperto fiscal que foi feito, que impediu o gasto em função da emenda constitucional 95, que dá ao banco, ao Tesouro, uma reserva e uma margem fiscal da ordem de mais de 1 trilhão de reais. Então, a gente tem margem fiscal para colocar dinheiro no mercado, certo? E sem gerar inflação, porque nós estamos diante de uma redução da atividade econômica, redução da demanda, e colocar dinheiro no mercado e com essa margem fiscal que a gente tem, sem aumentar a dívida, podia aumentar a inflação. Mas como não tem atividade econômica, você pode botar dinheiro no mercado, porque você vai, na verdade, aquecer um pouco a economia para tirar aí os 5% de queda do PIB e, além disso, mais 3%, 4% que você pode colocar para cima do PIB sem gerar nenhum tipo de inflação. Então, a gente tem margem para colocar dinheiro nas mãos de quem, de fato, faz a economia girar. Então, num momento como este, num cenário de guerra, de combate de uma pandemia, você precisa pensar como evitar que as pessoas adoeçam mais e morram mais, que é como lidar com a saúde, que é a questão do confinamento, da quarentena, investir no tratamento, equipando, montando serviços complementares no sentido de ser além dos que a gente já tem, colocar dinheiro para poder, nos serviços atuais. Então, você tem essa tarefa, mas você tem que cuidar da economia. Como é que você cuida da economia de forma orgânica, de forma saudável? Colocando recursos diretamente nas mãos dos trabalhadores, porque eles vão consumir, eles não vão pegar esse dinheiro e guardar debaixo do colchão ou fazer poupança, eles vão botar na economia, eles vão consumir insumos de primeira necessidade, material de higiene pessoal, material de limpeza, vão consumir comida, vão consumir. Uma parte da indústria vai continuar ativa e tem que colocar dinheiro da grande a MEI, ou seja, você tem que injetar dinheiro nas grandes empresas, nas médias empresas, nas pequenas, nas micros e nas empresas individuais, para que você garanta que esse segmento, através de salário e através de capital de giro, para que você garanta a saúde da base produtiva da nossa economia, para assim que passar o período de quarentena, a retomada ser rápida, porque a base produtiva, a base da economia, ela foi preservada. Então, há dinheiro para isso? Há riqueza para isso? Há riqueza para isso. A nossa dívida, ela vinha num patamar de estabilização em relação ao produto interno bruto, certo?
um pouco de queda e de estabilização, e abaixo de 80% do PIB. A dívida da Itália é 1,34% do PIB. A dívida dos Estados Unidos é 2 vezes o PIB. Então, nós não temos uma relação dívida-PIB das piores do mundo. Aliás, é uma das melhores do mundo. E a gente vinha num viés de estabilização e com uma margem fiscal significativa para aportar recursos com ousadia, com liderança, para salvar vidas, evitar o flagelo social, colocando dinheiro na mão do cidadão, das pessoas, para que elas possam consumir. Porque, veja, é o consumo que movimenta organicamente a economia, porque faz a geração de riqueza acontecer. Você bota dinheiro na mão de uma pessoa que compra um produto industrializado, esse produto, para ser industrializado, teve agregação de valor, geração de riqueza. Então, é possível, e a gente tem riqueza para que a gente possa sair da crise preservando a nossa base produtiva, para que a gente possa ter uma retomada mais rápida. Agora, nós temos de novo, um problema que é dogmático da equipe econômica do Guedes, que tem uma visão muito contracionista, de ausência do Estado, de um Estado mínimo, que num momento como este, nenhuma economia, por mais conservadora, liberal, que ela seja a maior referência liberal, de economia liberal do mundo, o Estado se colocou de forma presente e intervencionista e forte na economia, como foi os Estados Unidos. Se você olhar o comportamento do Federal Reserve, do Banco Central americano e do governo americano, do Tesouro americano, no combate à crise, você vai ver como um Estado forte deve agir diante de uma situação como a que nós estamos vivendo. Se olhar para a Alemanha, que é um país que também é um país, é uma referência liberal, se você olhar para a Espanha, olhar para a Itália, para a França, você vai ver que esses países entraram sem medir esforços para preservar o que há de mais importante: a vida, a dignidade das pessoas e a base produtiva, para garantir que a retomada da economia se dê de forma rápida e que sem grandes desmontes da nossa capacidade produtiva. Porque, veja, uma empresa fechada é muito difícil ela se reerguer ou ela abrir. Uma empresa falida, ela não reabre facilidade. São empregos e é a atividade econômica que deixa de existir. Tudo que a gente precisa fazer é impedir que essa atividade econômica deixe de existir, que essa empresa deixe de existir. Para isso, a gente precisa queimar gordura fiscal, certo? Que a gente tem e que a gente pode aplicar de forma sem dúvida, porque, veja, a recuperação econômica, se você faz isso agora, ela é muito mais rápida. O sofrimento é muito menor. A crise fiscal posterior vai ser muito menor, porque você vai ter atividade econômica sendo retomada em grande velocidade e produzindo os efeitos esperados de uma economia saudável na pós-pandemia. Agora, senador, indo mais para a sua atuação diária ali, né, que é o Congresso. Eu queria entender porque o governo já anunciou aí centenas de bilhões de reais em medidas, o Congresso aprovou outras, como o auxílio emergencial, que deve custar mais alguns bilhões aí para os cofres públicos, mas o Congresso ele tem tentado, ultimamente, agir rápido, se antecipar às medidas que devem ser tomadas nesse momento de crise. O que eu quero que o senhor faça é uma análise se nesse movimento do Congresso não está tendo uma pressa, não está passando alguns projetos, às vezes, que precisavam de mais debate. O que o senhor acha sobre isso? Olha, eu acho que o Congresso está cumprindo o vácuo da confusão da direção central do país. Então, se o governo central, se o presidente da República e a sua equipe tivesse feito uma medida provisória para equalizar a queda de arrecadação de estados e municípios. Mas o que tem a ver o governo federal? Só quem emite moeda, só quem tem poder de tomar empréstimo, só quem tem
condição de transacionar no mercado de capitais é o governo central. Tá certo? Então, estados e municípios não têm este poder. E estados e municípios vão reduzir a arrecadação e estados e municípios são responsáveis pela maior rede assistencial que está instalada no país e é quem vai cuidar das pessoas. Portanto, o governo tinha que ter tomado a iniciativa de equalizar a situação de estados e municípios. O governo, se tivesse acreditado na quarentena, ele estaria apostando que as pessoas ficassem em casa. Então, o governo tinha que ter tomado a iniciativa de pagar uma renda razoável e, graças à defesa que o meu partido fez de um salário mínimo, a gente conseguiu chegar a um salário mínimo, porque uma mãe que é dona de casa, que tem mais de um filho e ela sozinha, ela vai receber mais do que um salário mínimo, e famílias que têm uma renda igual a do BPC, vai receber R$600, quem recebe Bolsa Família. Então, a gente conseguiu resolver isso, mas o governo poderia ter feito isso desde o começo. Então, veja, equalizar a situação de estados e municípios, que é quem presta assistência, repassar mais dinheiro para a saúde, porque o custo vai aumentar, porque além de todas as outras coisas que você já faz, você vai ter uma despesa específica no combate ao coronavírus. Você tinha que ter o auxílio emergencial, que é esse que já está saindo, que foi a Câmara e o Senado que aprovaram, e que na semana que vem o complemento deve ser aprovado na Câmara, da ampliação desse auxílio, e você tinha que ter iniciativas para garantir capital de giro para as MEIs, micro, pequenas, médias, grandes empresas, para você garantir o emprego e garantir que essas empresas não fechem ou que essas empresas não venham a fechar. O governo americano, o Trump, que não é a melhor referência mas ele disse o seguinte: nenhuma empresa americana vai fechar por conta do coronavírus. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte: se a gente deixar fechar uma empresa, um ponto de atividade de geração de riqueza que pós-coronavírus a gente vai deixar de ter. Então, essa visão o governo tinha que ter. E a semana passada, por exemplo, eu era relator de um projeto de lei que colocava 270 bilhões de reais na economia, sob a forma de empréstimo subsidiado para MEIs, micro, pequenas, médias e grandes empresas para pagamento de salário, porque o principal custo das empresas é o pagamento de salário, porque você precisa... Então, a ideia era que durante 3 meses a gente garantisse salário para essas empresas, para que não houvesse fechamento de pontos de geração de riqueza que é cada uma dessas empresas. Então, o governo desmobilizou e disse que vai lançar uma MP. Então, o governo não tem feito. Ontem mesmo, a PEC de guerra, por incrível que pareça, o PT foi um dos partidos que mais ajudou a aprovar a PEC de guerra. Por exemplo, eu encaminhei pela aprovação de autorizar o Banco Central a ir para o mercado secundários de títulos para adquirir esses títulos, para dar liquidez ao mercado. Por quê? Porque num momento como este, não é a ideologia, não é o lado que a gente está que tem que ser a referência. A referência nós temos uma realidade. O dinheiro precisa circular. Se o dinheiro está sob a forma de título, você perde liquidez. Se não tem liquidez, você não tem como emprestar para capital de giro, para pagar folha às empresas, para manter o sistema funcionando como um todo e a saúde do sistema. O PT, ontem, orientado por mim no Senado, votou, por exemplo, para considerar debêntures como título que pode ser adquirido pelo Banco Central. O PT fez algumas exigências para aprovar, por exemplo, não pode dividir de dividendos nem lucros com executivos. Está correto, é uma questão moral, a gente está no meio de uma crise. Precisa ter uma avaliação de risco dos títulos que vão ser adquiridos. As debêntures têm que ser compradas pelo valor de face do momento em que ela está sendo negociada, e não do valor de mercado do momento que está sendo negociada, não o valor de face. Então, para que possa gerar liquidez. A gente assumiu essa posição ontem e foi uma posição do Congresso. Não é que a gente está sendo rápido demais, é porque o momento exige uma velocidade ainda maior
para que o dano pós-pandemia seja menor e a gente tenha uma economia saudável. Veja, a gente não pode, não é porque eu sou petista, de formação, com 30 anos de militância, de filiação, mas eu tenho formação acadêmica, eu sou mestre, sou doutor, eu tenho compreensão de como a economia funciona. Não é porque eu tenho uma posição ideológica que, num momento como este, eu vou ficar preso a esse ideologismo burro que cega a gente num debate mais amplo. A gente precisa fazer o debate. E, neste momento, qual foi a nossa posição? Não, vamos garantir que o Banco Central consiga assegurar a liquidez para que as empresas possam se capitalizar e funcionarem. Porque a gente precisa da economia saudável pós-pandemia. E a gente não pode ter políticas só para os autônomos, para os trabalhadores por conta própria, para os desempregados, para os subempregados. A gente tem que ter política para este segmento, mas precisamos ter política para os pequenos empresários, para determinados setores da economia, para o sistema financeiro, para o setor público, que tem gasto, que vai encarar a pandemia. Então, a gente precisa ter ação em todas as frentes, e acho que o governo central tem agido, de certa forma, por coação. Na medida em que o Congresso age, aí ele toma a iniciativa. Na medida que o Congresso toma uma iniciativa, ele corre atrás com a medida provisória, com o objetivo de tentar resolver ou tentar ocupar um espaço que ele deixou de tomar como seu espaço. Porque esse não é o espaço do Congresso. O Congresso é para avaliar, remendar, melhorar o que o Executivo propõe em momentos como este. Mas o Executivo tem tomado poucas iniciativas. E mais, o Executivo tem, até o primeiro, uma parte grande das iniciativas do Executivo não era com dinheiro novo. E num momento como esse, ou você coloca dinheiro novo, ou não adianta eu pegar o PIS, PASEP, antecipar o 13º. Eu preciso botar dinheiro novo para que a atividade econômica caia ao mínimo possível, para que a gente não tenha 10% de queda do PIB num ano, né? Para que a gente tenha uma queda o menor possível e para que, mesmo com uma queda, a gente mantenha a saúde das empresas que poderão rapidamente fazer o PIB reagir, a atividade econômica reagir. Senador, agora caminhando mais para o fim da nossa conversa, a gente sempre faz um bate-bola, jogo rápido aqui, no sentido que eu falo um tema que gera controvérsia e o senhor fala se é a favor ou se é contra. Se Okay. Pode ser só a favor ou contra, se o senhor quiser justificar também, tá livre, tá bom? Então a gente vai começar, o primeiro tema é flexibilização do aborto. Eu sou a favor da regra atual. Certo. Liberação do consumo recreativo de drogas mais leves. Eu sou a favor da descriminalização de qualquer droga, desde que seja controlada pelo governo, com o objetivo de reduzir a matança da nossa juventude e o recrutamento de jovens para o crime, que é um absurdo que a gente perde de jovens de 15 a 25 anos por conta da criminalização do consumo de drogas. Eu sou a favor da descriminalização de forma generalizada. Não existe droga menos danosa e mais danosa. O álcool é extremamente danoso, o fumo é extremamente danoso. Então, você precisa tornar mais transparente para que você enfrente este problema com a devida atenção que deve se dar, ainda mais numa sociedade moderna, numa sociedade que vive uma crise psíquica, um sofrimento psíquico muito grande e que a fuga através da utilização de drogas vai ser cada vez maior. Por isso a gente precisa encarar isso como um problema de saúde pública. Certo. O próximo tema é a autonomia política operacional do Banco Central.
Eu acho que o Banco Central tem uma autonomia bastante grande. Eu, particularmente, acho que a autonomia que ele já tem hoje já é suficiente para ele dar conta. Então, eu não vejo a necessidade de você estabelecer mandato, porque a única coisa que, de fato, muda é o estabelecimento do mandato. Eu vejo isso como uma coisa central para a melhoria da performance da nossa economia, porque o Banco Central ganhou bastante autonomia, o comitê, o Copom, tem bastante autonomia, que é quem, de certa maneira, define os rumos da política contra a inflação, câmbio, etc, etc. Então, não vejo isso como uma questão central, não. Certo. O próximo é liberação do porte de armas. Eu sou contra. Certo. Escola sem partido. Também sou contra. Eu sou contra qualquer tipo de censura. Certo. Sistema de capitalização, no caso da Previdência, que foi uma discussão bem ampla na época da reforma. Eu sou contra e a favor. Eu sou contra no sistema de proteção social, que é no regime geral de Previdência até 5 salários mínimos. Eu sou contra capitalizar a Previdência para este nível, mas sou a favor da Previdência, da capitalização do fundo complementar, até porque eu fui relator da criação do Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. Então, não poderia ser contra de um determinado nível para cima. Certo. Maioridade penal, aumentar, diminuir no caso. Sou contra, acho que 18 anos está muito bem. E imunidade tributária para igrejas. Veja, eu acho que é muito difícil. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas tendo a ser contra por umas e a favor por outras, né? Então, é algo que precisa ser mais debatido e a gente precisa definir melhor o que é atividade religiosa e o que é atividade comercial a partir da religião. Depois de feito esse debate e separado, eu sou a favor da imunidade tributária. Mas hoje, com a confusão que está e que ninguém sabe o que é atividade religiosa, o que é atividade empresarial, econômica, eu não tenho como me posicionar. Se é uma atividade econômica, de captação de recurso puro e simples, como é que eu vou ser a favor da imunidade tributária? E aí eu vou ter que ser você contra, eu vou ser a favor. Então a gente precisa fazer o debate do que é atividade religiosa efetivamente e o que é que caracteriza a atividade religiosa para aí sim me posicionar. Por princípio, eu sou a favor da imunidade tributária para a atividade religiosa, mas a gente precisa fazer o debate do que é atividade religiosa de fato no nosso país. Eu queria agradecer a sua presença, mesmo que virtualmente, aqui no nosso estúdio, tá? Muito obrigado por ter aí respondido nossas perguntas e boa sorte aí para todos nós nessa época, né? É isso aí, Matheus, muito obrigado. Um abraço a todos que fazem ou que faz o 360. É satisfação estar com vocês e estou sempre à disposição para trocar ideias. Ok? Obrigado. Obrigadão.